Bom, então o nosso trabalho é referente à Comuna de Paris. Tá, eu vou dar um resumo sobre o que foi a Comuna de Paris. Que a Comuna de Paris começou depois da derrota da França na Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana foi uma guerra entre a Alemanha e a França, que começou depois de um golpe de Estado de Louis Bonaparte, que com isso iniciou o Segundo Império Francês. E esse Louis Bonaparte, ele se proclamou o Napoleão III. Após isso, a França se envolveu em atritos constantes com a Prússia, e isso foi o que ocasionou a guerra. Essa derrota da França nessa guerra ocasionou um colapso no regime imperial. A derrota envergonhou os franceses e o armistício humilhou o país. Com a guerra, a crise econômica do país aumentou e iniciou um movimento social dos operários parisienses, chamado de Comuna de Paris. De acordo com o armistício assinado, os parisienses tinham que entregar as armas para os alemães. Quando os alemães foram tentar tirar as armas dos parisienses, eles se revoltaram e tomaram o poder de Paris. E eles conseguiram com isso o apoio da Guarda Nacional. E a Comuna de Paris foi administrada pelo Comitê Central da Guarda Nacional por 2 meses. E depois, em 26 de março, foram realizadas eleições para escolher os membros do Conselho Comunal. Bom, então eu vou falar do armistício da Comuna. Então, como a Jenny falou, o armistício foi um acordo entre a França e a Alemanha, que tinha como objetivo cessar fogo e pôr fim a hostilidades entre as autoridades do Terceiro Reich e os representantes da República Francesa. Ele estabeleceu algumas condições oficiais da ocupação alemã da França, que ficou dividida em 2 grandes zonas. A zona ocupada pelos alemães e uma zona chamada Zona Livre, sob a autoridade da França Vichy. O armistício, então, ele iniciou um processo de capitulação da França, entregando a maior parte do seu exército permanente, bem como suas armas. Os únicos agora armados seria a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, com resistência ao exército estrangeiro, assaltou a prefeitura e expulsou os membros da Assembleia, que se instalariam em Versalhes. A administração pública de Paris então ficou nas mãos do Comitê Central da Guerra Nacional. Os Thiers mandaram então desarmar a Guerra Nacional numa operação sigilosa. A população parisiense ela expulsou o contingente de Thiers, iniciando a independência do país e fazendo a declaração da Comuna em 26 e 28 de março. Então agora eu vou falar algumas realizações que a Comuna fez, que foram: o trabalho noturno foi abolido, a jornada de trabalho foi reduzida, a pena de morte foi abolida, a educação se tornou gratuita, secular e compulsória, o casamento se tornou gratuito, o serviço militar obrigatório e o exército regular foram abolidos e o salário dos professores foi duplicado. Agora eu vou explicar as imagens que tem nos slides. Essa imagem aqui foi um tipo de um cartaz que fizeram na Comuna de Paris. E nele diz: a Comuna de Paris decreta: o alistamento obrigatório é abolido, a Guarda Nacional é a única força militar permitida em Paris e todos os cidadãos válidos fazem parte da Guarda Nacional. Nessa imagem aqui mostra a destruição da coluna Vendôme pelos comunards. E nessa aqui mostra que a mesma coluna e diz: por sugestão do revolucionário Gustave
Courbet, as pedras da coluna decaída seriam utilizadas para a reconstrução do hotel de La Monnaie, que na época servia de abrigo para os inválidos. Essa aqui é uma imagem que foi uma realização da comuna também, que eles devolveram as ferramentas penhoradas para os operários durante a comuna. O governo oficial, agora instalado em Versalhes e sob o comando de Thiers, fez paz com o Império Alemão, para que tivesse tempo para destruir a Comuna de Paris. Então a Alemanha liberta prisioneiros de guerra para compor forças que o exército francês usaria para a Comuna. Ela possuía menos de 15 mil milicianos, defendendo a cidade contra o exército de 100 mil soldados, sob o comando de Versalhes. Ao todo, a Comuna de Paris executou 100 pessoas e matou outras 900 na defesa da cidade. As tropas de Thiers, por outro lado, executaram 20 mil pessoas, alcançando o número de 80 mil mortos. 40 mil foram presos e muitos torturados, sem qualquer comprovação que fossem de fato membros da Comuna. As execuções pararam por medo de causar uma epidemia de doenças com tantos mortos. A Comuna é considerada como a primeira experiência moderna de um governo popular. Daí aqui tem uma imagem que é os cadáveres dos comunards que foi nessa Semana Sangrenta. Daí, depois de 72 dias no poder, Paris isolada e cercada, a Comuna de Paris se enfraqueceu, o combate se desenrolou até o mês de maio e os comunards foram vencidos depois de 72 dias no poder. Bom, então o nosso trabalho referente à interdisciplinaridade tem geografia. Por quê? Porque acontece em Paris, na França. E tem relação com sociologia também, porque é um movimento da sociedade para tentar melhorar uma coisa que não estava bom para eles. Pode apertar de novo, Fábio.